Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, tá? Vamos dar início a mais uma aula do módulo de Programação e Operações de Produção e Materiais. A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os sistemas de produção. É a nossa aula número 6, tá bom? É importante que vocês já tenham visto, né, todas as aulas anteriores, as primeiras 5 aulas, que elas trazem aí alguns conceitos interessantes, tá bom? Lembrando que nesse módulo a gente não vai ter uma sequência exata de estudos, né? Eu vou trazendo para vocês algumas informações interessantes e importantes quando se trata dessa parte de programação e operações de produção, tá bom? Que o grande objetivo no final das contas é a gente entender como é que funciona, né, um ambiente produtivo, como é que funciona uma linha de produção e qual que é a relação e a importância da interação com outros setores, inclusive com o setor logístico, tá bem? Então é isso. Espero que vocês consigam absorver aí o conteúdo da aula de hoje e eu fico aberto, como em todas as outras as aulas, a dúvidas, a sugestões aí, tá bem? Bom, pessoal, como de praxe aí, a gente vai começar então falando um pouquinho sobre a definição, tá? Do que é um sistema de produção. Mais para frente, a gente vai ver a diferenciação entre processo produtivo e sistemas de produção, tá? Que é muito importante a gente entender isso, porque até agora a gente ouviu falar muito em modelos de produção, em modos de produção, em processos produtivos, né? E agora a gente vai falar em sistemas de produção, que são termos sempre bem semelhantes. E é por isso que é importante a gente entender a diferença entre um processo produtivo e um sistema de produção, tá? Um está interligado ao outro, né? Um está dentro do outro, mas é importante a gente saber essa diferença. Então, por isso que mais para frente a gente vai entender, e eu até trouxe alguns exemplos, né, através de figuras aí para ficar mais claro, tá? Então, em relação à definição do sistema de produção, o que a gente tem que entender? Que o sistema de produção ele vai ser um conjunto de operações e atividades, tá? É um conjunto de tarefas que tem como objetivo produzir, né? E como a gente já viu, a gente produz o quê? Ou um bem, né? Ou um produto em si, ou então um serviço, tá? Então o sistema produtivo ele vai ser caracterizado como a união, né? Como a junção de todas essas tarefas, atividades, operações, tá bem? Ali no segundo parágrafo a gente tem algumas informações importantes. O sistema de produção é composto por um conjunto de atividades e operações envolvidas na produção de bens ou serviços que interagem entre si. Então esse termo é importante, eles interagem entre si, cada qual com sua responsabilidade. Tá? E isso vai ser muito importante, ó. Elas interagem entre si, essas operações, essas atividades, essas tarefas que formam o sistema produtivo, elas interagem entre si e cada qual tem sua responsabilidade. E isso vai ser muito importante para a gente entender lá na frente a diferença entre um processo e um sistema de produção. Tá? Essa integração vai determinar o resultado do sistema como um todo. Então, a interação de cada operação, de cada tarefa com a outra, ou seja, com a anterior e com a sucessora, vai ser muito importante, porque é ela que vai ditar o resultado do meu sistema produtivo, né? Da minha linha de produção, tá? Isso, e quando eu falo resultado, são os resultados que a gente quer atingir. Então a gente precisa ter um sistema de produção muito bem alinhado, um sistema de produção muito bem escolhido, que a gente vai ver mais para frente também os tipos de sistema de produção, para poder atender o que a organização está querendo, tá? Nos dois próximos parágrafos aí, a gente vai perceber que tem uma informação também bem importante, que diz o seguinte, que o sistema de produção ele pode ser afetado de duas maneiras, tá? Que é bem claro pela definição, vocês vão perceber mais para frente. Ele pode ser afetado internamente, tá? Que é quando o sistema de produção vai ser influenciado, vai ser afetado por outras áreas da organização, como marketing, finanças, recursos humanos, tá? E etc. E também pelo ambiente externo, tá? Que aí a gente vai estar falando de política, de regulamentações governamentais, competição, tecnologia, etc., que é o que está tratando ali no quarto parágrafo, tá? Então, o que é importante a gente entender disso aí? Que um sistema de produção, apesar dele estar dentro da organização, ele pode ser afetado de duas formas, tá? Não é uma parte essencial de entendimento, mas é legal que a gente saiba disso, apesar de ser bem claro, né?
Obviamente, o meu sistema de produção ele vai ser afetado pelos outros setores da própria organização, né? Como a gente já viu em algumas situações de aula aí, e também por situações externas, né? Como que a economia está, alguma regra nova do governo. Então isso funciona para tudo, é só para deixar claro, tá bem? E ali no último parágrafo eu trouxe para a gente um resumo. Ó. Portanto, um sistema de produção é um grupo interdependente de itens, pessoas ou processos trabalhando juntos em direção a um propósito comum: produzir um serviço ou um produto. Tá bom? Então, é isso que a gente tem que ter como definição. E aqui é muito importante, porque ele adiciona mais uma palavrinha, que é a palavrinha pessoas, tá? E ele diz o seguinte, ó, grupo interdependente, ou seja, são dependentes uns dos outros, né? De itens, pessoas ou processos trabalhando juntos na mesma direção e com o mesmo propósito, tá bom? Então isso seria a definição de um sistema de produção, tá? No próximo slide, a gente vai entender a diferença de um processo produtivo para um sistema de produção. Pessoal, como eu disse anteriormente aí, a gente vai tentar entender a diferença entre um processo produtivo e um sistema de produção, tá? Como a gente vai perceber nesse slide, eles não têm diferenças marcantes, tá? Então, sempre que a gente se deparar com a palavra processo produtivo ou sistema produtivo, a gente pode entender eles como bem similares, tá? Como a gente vai perceber também nos próximos slides, os processos produtivos eles são etapas menores. Já os sistemas de produção seriam, né, o conjunto de todas essas etapas, tá? Isso seria uma explicação mais simples para vocês e vai ficar mais claro quando a gente der uma olhada e der uma analisada nas fotos, né, que eu trouxe para a gente, nas figuras que eu trouxe para a gente, tá? Mas é importante a gente entender a definição. Olha só como a definição de um processo de produção é bem semelhante ao sistema produtivo, que é o que está no primeiro parágrafo. Um processo de produção é um sistema de ações que estão interrelacionadas de forma dinâmicas e que estão orientadas para a transformação de um determinado elemento. Como tal, os elementos de entrada, conhecidos como fatores ou inputs, passam a ser elementos de saída, conhecidos como produtos ou outputs, na sequência de um processo em que é incrementado o seu valor. Então, se a gente for resumir o que é um processo produtivo, é um conjunto de atividades que vai agregar valor a determinado produto ou a determinado bem. Depende do que a gente está produzindo. Tá? O segundo parágrafo é muito importante também. Ó. Em qualquer sistema de produção, então, o que a gente viu lá em cima, em qualquer sistema de produção, todo trabalho pode ser visto como um processo ou um subsistema. Tá? Então, por isso que eu falei. Um sistema de produção seria uma ideia mais macro, é uma ideia mais aberta de processo. Tá? E um processo de produção seria cada etapa dentro desse sistema. Tá? E é o que a gente vai enxergar nas figuras aí dos próximos slides. Mas a gente também tem algumas informações importantes ainda nesse slide. A qualidade do trabalho realizado numa organização é resultado não somente do funcionamento dos processos individuais, mas também de quão bem esses processos se conectam com o sistema de produção. Então, de novo, ó, o meu resultado, né, a qualidade do meu trabalho, ela não vai estar ligada diretamente e só diretamente a quão bem funciona cada processo da minha linha de produção. Ou seja, não adianta o meu processo A funcionar muito bem, tá? Eu atingir tudo que eu quero atingir no meu processo A, só que o meu processo B e C não estar bem. Por quê? Porque no final a qualidade do meu produto, a minha qualidade de entrega vai ser prejudicada, tá? Então, para ficar claro, tá? O que acontece? Eu tenho o processo A, o processo B e o processo C. Esses três processos formam o meu sistema. Tá? Então a ideia que eu preciso que vocês tenham é essa, porque os conceitos são muito semelhantes, dificilmente eles vão andar separados, né? Sistemas de produção e processos de produção vão estar sempre bem juntos aí, mas o que a gente precisa entender por hora é essa, que um sistema
pode ser formado, e na maioria das vezes é formado por vários processos, tá? Então o sistema é aquela imagem mais macro, mais aberta, e o processo é uma imagem mais micro, né? É mais fechada, tá bem? E é importante a gente entender isso, que a qualidade do meu produto, a qualidade da minha entrega, a qualidade do meu trabalho, do meu serviço, só vai ser adequada se, além do meu sistema funcionar muito bem, todos os processos têm que funcionar muito bem. Não adianta um ou outro processo funcionar bem, sendo que o processo sequente ou na sequência, né, ou o processo anterior não esteja funcionando da forma adequada. Tá? Então essa é uma ideia interessante que a gente tem que entender. E por último, para a gente fazer um link com as aulas que a gente já viu ali, ó, é o último parágrafo. No que diz respeito a processo de produção industrial, existem 3 conhecidos modos de organização de produção. São esses: o Taylorismo, o Fordismo e o Toyotismo, tá? Utilizadas pela indústria durante a segunda revolução industrial. E aí a informação é importante. Em todos possuem o mesmo objetivo. Então, ou seja, tanto Taylor quanto Ford, quanto Toyota, que é o Taisho Ono que a gente viu lá em cima, tem o mesmo objetivo: a fabricação com baixo custo, apesar de possuírem princípios de fabricação distintos, tá? Então não vou entrar no detalhe novamente sobre cada um desses modos, porque a gente já falou bastante sobre eles, tá bom? Mas eles, né, os precursores aí, foram as primeiras ideias de processos produtivos, de modos produtivos, foram trazidos nesses modelos aí que a gente já estudou bem, tá bom? Então a gente pode perceber o link aí com as primeiras aulas, tá? Como eu já disse, nos 2 próximos slides a gente vai tentar entender através de figuras aí a diferença, né, de processos para sistema, se possível, tá? E também entender melhor o que é um sistema de produção. Pessoal, essa primeira figura que eu trouxe, essa primeira representação que eu trouxe aí, deixa bem claro e de forma bem simples o que é um sistema de produção, né, ou um processo de produção, que, como a gente viu, tem definições bem similares, tá? Então, tanto num sistema produtivo quanto num processo produtivo, eu vou ter todas essas informações aqui. Então vamos para o que é importante, né? Primeiro vamos entender. Nas 2 extremidades, tanto da esquerda quanto da direita, a gente tem um ambiente. Ambiente seria o quê? Seria a parte de fora da organização, né? Seria a parte externa da empresa, limitada ali pelas fronteiras do sistema, tá vendo? Que é essa parte cinza aí. E a gente tem outras informações importantes, que são os inputs e os outputs, que sempre vão estar presentes dentro do sistema ou dentro do processo, tá? E no meio ali eu tenho as funções de transformação. Então vamos lá, vamos entender melhor o que é isso. Então eu tenho um ambiente, ou seja, eu tenho a parte de fora da minha organização, tá? E nessa parte de fora da minha organização, ou do meu processo, né? Depende do que eu estou olhando, eu vou ter quem? Eu vou ter como input mão de obra, matéria-prima, capital, tecnologia, energia e outros insumos de que meu processo precisa, tá bom? Então eu tenho isso como input, ou seja, isso que eu vou ter como informação, eu vou ter como entrada do meu processo. É o que eu vou precisar para fazer o meu produto, tá? No meio disso tudo, eu tenho as minhas funções de transformação, que aí a gente vai entender na próxima figura, que vão estar mais ligadas e diretamente ligadas aos processos. Essas funções de transformação seriam aqueles processo A, processo B, processo C, né, dentro do meu sistema. Tá? É a transformação do meu produto. Então, ó, cheguei com matéria-prima, cheguei com mão de obra, com dinheiro, com tecnologia, tudo o que foi preciso para eu começar a produzir é input. Tá? E eu vou começar a transformar, ou seja, vou começar a mexer nesse meu produto, nesse meu serviço, né? Então são as funções de transformação, que não estão detalhadas aqui ainda. E por último eu tenho os outputs, que seria o quê? Que seria o resultado do meu processo, do meu sistema de produção, que, como a gente já viu, pode ser um produto ou pode ser um serviço que vai voltar para onde? Vai voltar para o ambiente, né? Vai voltar para fora da organização, vai ser vendido, né? Vai ser entregue, tá? Então isso seria uma representação mais simples possível do que é um sistema. E o que é importante a gente entender daqui? O que são os inputs, o que são os outputs e o que é o processo, o que são as funções de transformação, tá?
No próximo slide vai ter mais uma figura e a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Aí, pessoal, essa segunda figura já é uma figura mais detalhada, tá? E que talvez deixe mais claro o conceito de sistema de produção, tá? Mas antes de a gente falar sobre ela, eu queria ressaltar um pouquinho ainda sobre essa questão de processo e sistema, tá? Dependendo do ponto de vista, né, dependendo do que a gente esteja analisando, todo processo é um sistema de produção, tá? Eu vou manter o mesmo exemplo que eu dei lá em cima para ver se fica claro. Olha só, se eu olhar a organização como um todo, tá? Se eu olhar a minha organização como um todo, eu vou ter os meus inputs, os meus processos de transformação, ou seja, meu processo A, meu processo B, meu processo C. Aí eu vou ter meus outputs, que seriam os produtos ou serviços, certo? Então, se eu olhar a minha organização de fora, eu vou ter um sistema. Então, eu tenho a minha organização inteira como um sistema. Porém, se eu olhar esse processo A, se eu pegar só meu processo A, que faz parte do meu sistema de produção, eu também vou ter ali um conjunto de operações e de tarefas que tem como objetivo a produção de determinado bem ou serviço. Só que a diferença é que não vai ser um produto acabado. Quando eu olho a minha organização como um todo, que vai ser basicamente essa representação que a gente está vendo aí agora, a gente vai ter entrada, todo o processo de transformação e saída. Só que nessa saída eu vou ter meu produto acabado. Tá? Isso se essa for a representação do sistema da minha organização. Tá? Só que se eu estiver falando da representação do sistema de um processo, porque todo processo pode ser definido como um sistema, né? Só que ao invés de eu entregar um produto acabado, eu vou entregar, o processo A vai entregar um produto semi-acabado, né, para o processo B. Ele não está completo ainda. Porém, eu estou entregando um produto, eu estou entregando um serviço, tá? Tenta entender depois com calma o que eu quis dizer aqui, tá bom? Então, assim, ó, todo processo pode ser considerado um sistema, tá? Por isso que as definições deles são bem semelhantes, tá? E não tem tanta importância a gente diferenciar de forma clara o que é um sistema e o que é um processo produtivo. O que a gente tem que entender? Todas essas informações que eu trouxe, tanto na figura que eu acabei de falar com vocês, tanto nessa figura aqui. Só que nessa é mais detalhada, tá? Vamos lá. Como a gente viu lá na figura de trás, todo sistema ou todo processo vai ter uma entrada, que são os inputs, vai ter um processo de transformação, que é o processo definido, e vai ter a saída, que são os outputs. Tá? E aí eu tenho alguns exemplos. Tá? Na entrada, o que seriam as entradas? As fontes de entrada, processos anteriores, provedores ou cliente. Então foi o que eu falei. Processos anteriores. Então a entrada do processo B é o produto do processo A. Tá? E aí vai depender do que a gente está analisando. Assim como a gente viu lá atrás, as entradas também podem ser o quê? Material, alguma informação, mão de obra, dinheiro, tecnologia, tá? Então tudo que for necessário para eu poder iniciar o meu processo, tá? E aí tem algumas informações importantes referentes ao meu processo, que é esse quadrinho verde. Dentro dos processos, dentro dos sistemas de transformação, eu vou ter o quê? Recursos, pessoas, métodos, indicadores, tá? E aí o processo em si, a forma de se fabricar, vai estar muito ligada com as aulas anteriores aí, né? Com o que a gente viu referente a Gargalo, a Lean Manufacturing, a Toyotismo, sistema Toyota de produção. Isso está muito ligado ao processo, tá? Nem tanto ao sistema, apesar deles terem definições semelhantes, tá? E por último, a saída. Então, o que seria a saída? Aí como exemplo de saída a gente tem material, serviço ou decisão, tá? Se for produto, se for um serviço ou se for um sistema de que foi analisado alguma coisa, eu tenho uma decisão após todo esse caminho que eu tive aí, tá? E eu tenho ali, recebedores de saída, processos subsequentes, provedores ou cliente. Então, na minha saída, assim como na minha entrada, só para a gente ressaltar, a minha entrada do processo B é o produto do processo A. E minha saída do processo B
é o meu produto que vai para o processo C. Não sei se deu para entender. Tomara que tenha dado. Caso não tenha dado para entender ainda, me mande uma mensagem que a gente tenta esclarecer essa questão de sistema e processo, porém, não é nada de tão relevante. O que a gente tem que entender por hora e a gente vai ressaltar lá na conclusão no final da aula, né? Como que é formado, né? Qual é o caminho para se produzir um produto ou um serviço, né? Que são essas informações importantes, as entradas, os processos de transformação e as saídas. E o que cada um desses representa dentro do meu sistema ou do meu processo produtivo. Agora, pessoal, retornando aí para o tema da aula de hoje, depois que a gente percebeu que o sistema de produção ou um processo produtivo vão ter algumas características que os diferenciam, porém tem definições bem semelhantes. Então a gente vai retornar para o tema da aula de hoje e vai ver um pouquinho agora sobre os tipos de sistema de produção, tá? E a gente vai ter 3 tipos de sistema de produção principais, que é a produção contínua, a produção intermitente e a produção de grandes projetos, tá? Em estudos mais detalhados, pode ser que a gente encontre alguns outros tipos de produção, de sistemas de produção, tá? Mas na maioria das vezes vai derivar desses 3 principais, tá? E como que eu faço? A primeira pergunta que eu quero que vocês tenham como resposta, que tenham resposta, né? É como que eu faço para escolher o meu sistema de produção? Depende do que eu vou produzir, tá? A gente vai ver detalhadamente cada um desses 3 e vocês vão perceber que dependendo do que eu produza, do que eu precise produzir, eu vou escolher um desses sistemas de produção, tá? E a gente vai ver as principais características dele. E é bom ali a gente dar uma lida nesse último parágrafo ali, tá? Mas antes da gente ler o último parágrafo desse slide, a gente vai dar uma lida resumida em cada tipo desses sistemas. Primeiro, produção contínua. Apresenta uma produção contínua ou fluxo em linha, numa sequência única, podendo ser pura ou com diferenciação, caracterizada pelas linhas de montagem. Então, como o próprio nome já diz, a produção contínua vai ter como principal característica a formação da minha linha de produção em linha, por isso que o nome já é linha de produção, então vai estar em linha e vai ter um fluxo, né? Vai ter uma sequência de atividades, tá? Que fica muito claro e caracterizado pelas linhas de montagem. A produção intermitente, produção realizada em lotes, podendo ser sob encomenda ou repetitiva. Tá? Então, assim, vai ter como principal característica a produção em lotes. Não necessariamente eu vou ter uma sequência, tá? E eu vou poder fazer produtos sob encomenda, né? Produtos mais diversificados, tá bom? Quando a gente olhar detalhadamente cada um desses, vai ficar mais claro. E por último, a produção para grandes projetos, onde o projeto é um produto único e tem alto custo, tá? Então, assim, como o próprio nome já diz, produção de grandes projetos. Então, geralmente vai estar ligado à produção de barcos, aviões, né, dependendo do que se trata, do avião, né, que está sendo produzido, e geralmente vai ter um alto custo. E a gente também vai ver detalhadamente mais para frente, tá? Agora, pessoal, ali no último parágrafo, que eu falei que era importante a gente dar uma sintetizada nele. Cada sistema possui suas particularidades, sendo diferenciado pelas características que seu produto ou serviço apresentam. Por exemplo, sistemas que possuam alto volume de produção apresentam baixa variedade de produtos ou serviços, tá? E empresas com baixo volume possuem uma alta variedade. Isso quer dizer o quê? Quando eu preciso produzir em alto volume com baixa variedade de produto, eu tenho que optar por produção contínua. Já quando eu tenho baixo volume e alta variedade, eu vou ter que optar por produção intermitente, tá? Isso vai ficar mais claro lá na frente, quando a gente for falar sobre as principais características de cada um desses tipos de sistemas de produção, tá bem? O que é importante e tem que ficar claro aqui até o momento, que são esses 3 principais: produção contínua, produção intermitente e produção de grandes projetos, tá? E a escolha do tipo correto, do tipo que me atende, vai estar ligada com as características do produto ou serviço que eu quero entregar, tá?
Pessoal, vamos começar então aí pela produção contínua, tá? Eu deixei em negrito ali algumas informações importantes desse slide aí, tá? A produção contínua é um método usado por muitas empresas de manufatura para fazer a maior quantidade de um produto no menor espaço de tempo possível, tá? Então essa vai ser uma das principais características do sistema de produção contínua, tá? Que é produzir uma grande quantidade no menor tempo possível, tá? E como a gente viu lá atrás, vai ser indicada para organizações que têm alto volume de produção e baixa variedade de produto, tá? A ideia por trás deste conceito é a produção constante sem qualquer tipo de pausa ou interrupção. Tá? Então, outra característica muito importante de uma produção contínua, como o próprio nome já diz, ela tem que ser contínua. Então, as interrupções, as paradas têm que ser muito baixas. Então, eu tenho que perder pouquíssimo tempo com paradas. Tá? A produção tem que estar sempre ligada, o processo A, o processo B, o processo C e assim por diante tem que estar muito bem interligados e funcionando corretamente para que eu não tenha pausas, para que eu não tenha falhas, para que eu não tenha erros. Tá? A escolha desse tipo de sistema é difícil e delicada, uma vez que é necessário grande planejamento, conhecer os detalhes do produto a ser produzido e as exigências do mercado. Além disso, na maioria das vezes se caracterizam pelo grau de mecanização elevado, requerendo investimento em maquinário e na implementação de medidas de controle de qualidade e no seu monitoramento das fases de um processo. Tá? Então isso quer dizer o quê? Que para eu ter um sistema de produção contínuo, eu vou ter que ter muito maquinário, ou seja, eu vou ter que dispensar a parte artesanal, né? A parte do contato do colaborador com qualquer tipo de peça. Para quê? Para eu ter sempre a maior eficiência possível, né? E eu tendo esse grande investimento em maquinário, eu também vou ter que investir no quê? Na manutenção dessas máquinas, tá? Então, o que a gente tem que tirar como conclusão de uma produção contínua? Tá? Algumas características importantes. Primeiro, alto volume e baixa variedade. Segundo, produzir a maior quantidade possível no menor tempo possível. Tá? Terceiro ponto importante, a alta necessidade de um maquinário eficaz, tá? Para eu poder atingir o meu objetivo. E quarto e último, ter o menor tempo de perda, de falha, o menor tempo ocioso possível, tá? É só lembrar do nome, produção contínua. Então eu vou ter que ter continuidade, eu vou ter que ter um fluxo, tá? E isso vai ficar claro na figura que eu vou mostrar para vocês, tá bem? Aí, pessoal, nessa figura, acredito que muitos de vocês já tenham visto algo parecido, tá? Mas ela caracteriza e deixa muito claro o que é uma produção contínua, tá? O produto, ele entra desmontado ou quase que completamente desmontado na minha linha de produção e passa por ela saindo já quase que pronto, né? Dependendo de alguns testes ainda, no caso de veículos, né? Mas quase pronto, tá? O que é importante a gente entender dessa figura aí? Essas características que a gente notou lá atrás. Primeiro, a baixa variedade de produtos, de tipos de produto, né? Quando a gente fala em carro, apesar de eu ter dentro de uma montadora alguns modelos, a gente vai ver que as montadoras trabalham com 5 a 6 tipos de modelo, né, de veículos. Só que eles não são montados todos na mesma planta, tá? Isso vai divergir de planta para planta, tá bem? Então assim, eu vou ter nesse tipo de situação sempre uma baixa variedade de produto e um volume muito grande, tá? Porque a gente sabe que são muitos carros produzidos nas plantas, tá? Outra coisa que a gente pode perceber ali, a sequência de um processo para o outro. Tá? Eu tenho a intervenção de pessoas no processo, porém quem dita o ritmo são as esteiras, ó, são as máquinas que vão levando o carro. Tá? Na maioria das vezes, para quem já teve a oportunidade de visitar uma montadora de automóveis, já viu que a linha não para. Tá? Então assim, não tem opção de parar. O carro ele vai sendo montado, né?
Acho que nesse caso em específico da figura, ele ainda para ser montado e depois é levado, né? Ele vai se movimentando. Mas na linha de produção, geralmente, na linha de produção de automóveis, geralmente o carro ele continua em movimento enquanto ele está sendo modificado ali e montado, tá? Pode parecer estranho, mas é como funciona. Lógico que para o carro ser pintado ele vai parar, né? Mas para toda a parte elétrica, né? Para a parte de montagens de peças, o carro continua em movimento pela esteira, né? Numa velocidade já adequada. Mas o que a gente tem que entender desse processo contínuo é a busca por essa perda de tempo menor possível, então para não perder nenhum tipo de tempo, para não ter parada, para não ter falha, tá? Um investimento muito alto em maquinário, como a gente pode perceber aí, tem toda uma estrutura voltada para que essa minha linha tenha continuidade, tá? E a dependência de um processo para o outro, é isso que eu tentei explicar lá em cima para vocês, né? Se a gente olhar da onde começa essa linha até para onde ela termina aqui, a gente vai ver que é um sistema de produção. Porém, cada processo que o carro, cada ponto aqui que o carro está sofrendo é um processo de produção. Então ali está sendo montado o chassi, processo A. Depois está sendo montado a carroceria, processo B. Depois tem a pintura, processo C. Depois a base da pintura e depois pintou de preto, né? Processo C. Depois tem montagem de porta, montagem de motor e assim por diante, né? Até chegar o carro montado por completo ali. Então, cada um desses é um processo produtivo, tá? E se eu juntar todos esses processos, eu vou formar um sistema. Nesse caso, um sistema de produção contínua, tá? Então, o sistema de produção contínua ele vai estar sempre muito ligado à linha de montagem, seja ela de um carro, seja ela, sei lá, de uma moto, né? Então, assim, toda a linha de montagem vai estar ligada à produção contínua, tá bem? E aí a gente não pode esquecer daqueles 4 pontos que a gente falou. Alto volume e baixa variedade de produto, produzir a maior quantidade no menor tempo possível, tá? Ter o menor tempo de parada possível, tá? E uma grande necessidade de maquinário nessa linha, para que tudo isso aconteça, tá? E se eu tenho muito maquinário, eu vou ter que ter uma manutenção adequada para que ele não pare e que eu não gere paradas, que é um dos grandes objetivos da produção contínua. E na dúvida, lembra do nome, contínua, tem que ter um fluxo, né? Tem que ser contínua, não pode parar, tá bem? Agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a produção intermitente, tá? Qual que é a grande diferença da produção contínua com a produção intermitente? É a questão da continuidade. Eu não vou ter um processo em linha, não necessariamente eu vou ter um processo em linha, tá? Como a gente vai perceber agora lendo as características e posteriormente vendo uma figura que representa esse processo de produção intermitente, tá? Mas antes disso, é importante a gente entender. Ao contrário do sistema de produção contínua, a produção intermitente é realizada em lotes, conforme demanda e previsão de vendas, podendo ser sob encomenda para produtos únicos ou repetitiva, no caso de produtos diferenciados, tá? O que é importante aqui, pessoal? Obviamente, na produção contínua, eu também vou ter um estudo de demanda, uma previsão de vendas, que é a função do setor de marketing, do setor de compra e vendas. Eu vou ter esse estudo de previsibilidade, tá? Só que é muito difícil eu encaixar um produto sobre encomenda, por exemplo, numa linha de produção contínua, porque eu vou ter que parar a minha linha para poder produzir determinado produto, tá? Por exemplo, a minha linha de produção está produzindo o veículo B na cor amarela, tá? Só que eu tenho um pedido da cor verde água, então eu vou ter que interromper essa linha para produzir esse produto verde água, tá? Lógico que dentro da produção contínua eu também vou ter variedade de produto. Hoje eu estou produzindo preto, depois eu vou produzir branco, depois eu vou produzir vermelho. Só que isso sempre numa quantidade que me favoreça a continuidade do processo. Eu vou ter troca dentro de um processo contínuo, vou ter troca. Só que o volume é alto.
Então essa é a grande diferença. A produção contínua, eu vou ter grandes volumes e baixa variedade. No sistema de produção intermitente, eu vou ter baixo volume, ou seja, vou produzir pouco, só que eu vou mudar mais vezes, tá? Então essa é a grande diferença. Por isso que dependendo do que sua organização produz, ela vai escolher o sistema de produção adequado, tá? E no sistema de produção intermitente, como a gente viu, eu posso produzir sob encomenda ou em lote. Qual que é a diferença? Sob encomenda vai ser de acordo com o que o cliente pediu. Então chegou o pedido do produto B, da cor tal, na quantidade tal, do grupo tal. Então, de acordo com o pedido, eu vou elaborar toda a minha produção ali para fazer, tá? Ou em lote. Então, determinados produtos que eu já sei que tem uma venda prévia, que sempre é vendido, que tem uma demanda ali mensal, eu já vou produzir em lote e vou estocando, tá? Então, eu vou fazendo. Então, assim, os dois, tanto produção contínua quanto a produção intermitente, tem o objetivo de atender o cliente do jeito que o cliente quer. A diferença é o quê? Vai estar na quantidade que é produzida. Tá? Eu uso uma produção contínua quando eu tenho grande volume de produção e baixa variedade. E já uma produção intermitente, eu vou ter volumes menores de produção, só que para muitos produtos. Tá? Então, aí que vai estar o grande fator na hora de escolher qual sistema de produção eu vou utilizar. Pessoal, essa figura aí representa um sistema de produção intermitente, tá? A primeira coisa que chama atenção e que tem grande diferença com a produção contínua é o caminho do produto, né? Como a gente pode perceber, não tem uma linha, não tem uma sequência, não tem um fluxo. Essa linha tracejada que vocês estão vendo em uma de cada cor, cada cor dessa representa um tipo de produto. Então, olha só, eu tenho uma grande quantidade de produtos, tá? Porque cada cor dessas linhas pontilhadas representa um produto e eu não tenho um caminho a ser seguido. Então, dependendo do produto, eu vou sair do tanque, vou pro torno, depois eu vou para a estampagem e venho para a bancada de montagem. Ou não, eu saio do corte, vou para a furadeira, depois eu vou para o torno, tanque e venho para a bancada de montagem. Então eu não tenho uma sequência correta, tá? Eu tenho uma variedade muito maior de produto, só que como a gente pode perceber, o volume de produção é bem mais baixo, tá? Não tenho tanto maquinário, né? Provavelmente eu tenho muito mais provavelmente não. Com certeza eu tenho muito mais paradas, né? Principalmente na movimentação dessa peça, tá? E consequentemente eu tenho um menor volume produzido, tá? Então fica meio que claro a diferença, né, de um sistema de produção contínuo com um sistema de produção intermitente, tá? Um não é melhor que o outro e um não é pior que o outro. Vai depender do que sua organização produz, da característica do produto da sua organização, tá? Então é isso que tem que ficar claro. A diferença daquela primeira foto que a gente viu, que é o processo contínuo, para essa foto do processo intermitente, tá bem? E aqui a gente pode ver que é um processo de usinagem, né? São processos de usinagem, processos de transformação de metal, tá? Então, o processo contínuo vai ser caracterizado, na maioria das vezes, numa linha de montagem. Já o processo intermitente, ele vai ser muito visto e muito utilizado em montagens só que de peças, em montagens de situações menores, tá? Ou muito grandes, depende do que a gente está falando aí, tá? Então tem que ficar claro essas diferenças entre os processos, tá? No próximo slide a gente vai ver o último processo, que é o processo de produção, sistema de produção de grandes projetos. Bom, pessoal, esse último sistema de produção, que é o sistema de grandes projetos, é o mais simples de se entender, tá? Como o próprio nome já diz, ele vai estar sempre ligado a grandes projetos, tá? Novamente, ele vai atender ao que o meu cliente quer, tá? Só que ele tem algumas características, que são essas características que eu deixei nos tópicos ali. Cada projeto é um produto único. Não há um fluxo de produto. A produção é em baixos volumes e grande variedade. Processo de longa duração com início e fim bem definidos.
tarefas com pouca ou nenhuma repetitividade, intervalos de tempos diferentes. Então, assim, eu não tenho uma sequência, eu posso produzir, ele fala ali, ó, baixo volume e grande variedade. Por quê? Porque geralmente eu vou produzir uma ou duas peças de algum produto bem específico. Então eu tenho a capacidade de variar bem meu produto, só que eu não vou ter a capacidade de grandes volumes, vai ser a de baixos volumes, tá? No próximo slide a gente vai ver a foto de uma linha de montagem de um barco e vai ficar mais claro o que a gente está falando aqui. Bom, pessoal, como eu disse, tá aí a foto, né? Na verdade é um cruzeiro que parece quase finalizado, né? Mas que a gente pode perceber que não tem característica nenhuma de fluxo de produtos, né? Não tem um caminho a ser seguido. O produto ele é montado ali no local, né? De acordo com a sequência de projeto. É um produto único, é um produto que sai muito caro, tá? Porque eu não tenho mais dele sendo produzido. Então, essas são as principais características do sistema de grandes projetos, tá? Então, quem que escolhe? Qual é a organização? Qual é a empresa que escolhe o que opta por esse sistema? São empresas que fabricam peças muito grandes e de baixo volume, né? Que fabricam barcos, tanques, por exemplo, dependendo do que a gente está falando, as empresas de ônibus, só que hoje em dia as montadoras de ônibus já tem volume parecido, né, com as de carro, mas geralmente vai estar ligado a situações de produtos muito grandes, tá bem? Por exemplo, o sistema de produção de um foguete, pode ter certeza que é utilizado esse método, tá? Esse sistema, que é escolhido esse sistema, que na verdade você não tem tanto esforço para montar o sistema em si, porque ele não tem sequência, né? Ele não tem ordem a ser seguida, então você não demanda de tanto conhecimento para montar esse tipo de sistema. Porém, ele é muito caro, né? Porque vai demandar de muito tempo, provavelmente vai ter muita parada, são produtos maiores, né? Que geralmente custam muito dinheiro. Tá? Então essas seriam as principais características desse tipo de sistema de grandes projetos. Bom, pessoal, como conclusão aí, o que a gente tem que tirar? E eu vou fazer um resumo do que a gente viu hoje para a gente não esquecer. A primeira coisa é a relação de um sistema de produção para um processo produtivo. Tá? Como a gente viu, eles vão ter definições bem semelhantes. Porém, um sistema de produção é uma visão mais aberta de um processo. Tá? E o processo em si é uma visão mais fechada, que foi aquele exemplo que eu dei. Na organização, eu vou ter o sistema da organização, que vai ser formado pelos meus processos A, B, C, D e E. Tá? Então, eu vou ter os inputs, né? Vou ter o processo A, B, C, D e E, vou ter meus outputs, que é o meu produto pronto. Tá? Isso se eu olhar o sistema da organização. Tá? Mas eu também posso olhar o sistema do processo A. O sistema do processo A também vai ser formado pelos meus inputs. Dentro do meu processo A vai ter toda a minha transformação e vai ter meus outputs. A diferença é que o sistema da organização vai ter um produto final. Já o sistema do meu processo A vai gerar o produto para o processo B. E assim, né, sequencialmente, né, de processo para processo. Tá bem? Além de entender isso, a gente viu quais são os principais tipos de sistema de produção, que seria o processo de produção contínua, o processo de produção intermitente e o processo de produção de grandes projetos. O processo de produção contínua e intermitente são muito mais utilizados que os sistemas de produção de grandes projetos, ou talvez são muito mais comuns. Tá? Então a principal diferença entre um sistema de produção contínua e intermitente está relacionado ao volume e à variedade, tá? E também à sequência de produção. Então um sistema de produção contínuo vai ter alto volume, baixa variedade e uma sequência, uma linha de produção a ser seguida. Já no sistema de produção intermitente, eu vou ter baixos volumes,
alta variedade e eu não tenho uma sequência correta, uma sequência obrigatória a ser seguida. Eu não vou ter uma linha a ser seguida, vai depender do que eu estou produzindo, tá? E por último, o sistema de grandes projetos, que a gente viu que não vai ter nenhum grande esforço para implantar, porque ele não vai ter nenhuma sequência para ser seguido, ele não vai ter uma ordem correta que o produto tenha que percorrer, tá? Eu não vou ter que me preocupar com muita coisa. Porém, é um sistema de produção geralmente ligado a grandes produtos, né, a grandes construções, a grandes montagens, tá? Que geralmente é muito caro e que o resultado desse sistema é um produto único, né? É um produto final aí, tá? Que, como a gente viu, muito utilizado na montagem de barcos, tanques, aviões, né? Principalmente quando for avião por encomenda, tá bom? Então é isso que eu queria tirar de conclusão da aula de hoje, tá? Lembrando o que eu disse lá em cima, em alguns momentos as aulas não vão ter uma sequência, tá? Na verdade, a ideia é trazer informações de uma linha de produção, né? Trazer informações e conceitos importantes de um processo de produção, de um sistema de produção, que foi o que a gente viu hoje, tá bom? Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Vocês têm meu e-mail, vocês têm meu número. Bom final de semana e até semana que vem.